Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Meus queridos, nós continuamos com a nossa série de estudos do livro do Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o verso de número 5. Vocês sabem que nós estamos versículo por versículo. Não é um estudo panorâmico de todo o livro, resumindo o máximo que a gente puder para poder fazer. Não é isso. Nós estamos versículo por versículo. Eu tenho me esforçado para me ser fiel nas conclusões, nas clarezas das mensagens, tá bom? Eu sei que tem coisa que às vezes a gente não quer ouvir ou não gosta de ouvir, principalmente quem vive uma vida errada. Quem vive uma vida errada diante de Deus não gosta de ser repreendido, principalmente ao público, principalmente no meio do povo. Ele prefere insistir, persistir, cometendo os atos, mas não quer ser repreendido para a sua correção. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa e é verdadeira, não interessa se você goste ou deixa de gostar, se você quer ouvir ou deixa de ouvir. Mas quando Deus fala, querendo você ou não, Deus é que fala e nós, como servos, devemos obedecer a palavra de Deus, tá bom? Mas antes de nós entrarmos no assunto, vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela essa série de estudos que já estamos no capítulo 2, versículo 5. Pedimos a tua direção, o teu agir, te peço as tuas bênçãos, saúde na vida de todos aqueles que estão acompanhando, estão ligados, estão assistindo, estão comentando, estão compartilhando, estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado pelos novatos que estão chegando agora, estou entendendo o projeto, se eu posso estar usando a todos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo de número 5 diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Meus queridos, entendam bem, essa frase, quem está falando é o próprio Jesus. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso que ela caiu, ela parou de praticar as obras do primeiro amor. Ela perdeu o amor às coisas de Deus, ela perdeu o amor à oração, ela perdeu o amor ao evangelismo, ela perdeu o amor para uns com os outros, ela perdeu o amor de fazer ação social, ela perdeu o amor da visita, ela perdeu o amor daquilo que envolvia a graça de Deus, a espiritualidade. O certo é isso. A igreja de Éfeso deixou de praticar as primeiras obras, aquele que realmente motiva a igreja a crescer, desenvolver a unidade entre os irmãos. Quantas e quantas vezes Deus não tem nos lembrado? Você só morreu espiritualmente porque você roubou. Irmão, sério, isso é uma palavra muito dura, realmente é. Mas quando você se aposta de algo que não é seu, isso é roubo. Você deu uma saidinha fora do seu casamento, depois você retornou, só pediu perdão ali nas suas orações a Deus. Aí o que pode acontecer? Jesus está dizendo para aquela igreja aonde ela começou o início da sua queda. Quando eu falo igreja, irmão, entendam bem o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando igreja, parede, porta, janela, cadeira, parte elétrica, parte hidráulica. O que Jesus está mandando avisar eles, através de João, para João escrever para eles, é porque eles deixaram a igreja invisível
A igreja invisível, aquela que Jesus comanda, aquela que Jesus conhece, aquela que Jesus sabe quem são. Então Jesus, ele fala bem claro, ele diz, lembra-te, te lembre, meu irmão, te lembre aonde você caiu, te lembre aonde você começou a errar, te lembre onde foi e pare, te arrepende. Volte a praticar o que você praticava. Você era uma pessoa que não perdia uma oração, não perdia ciclo de oração, não perdia evangelismo, não perdia contribuição, não perdia a ação social, não perdia os cultos, não perdia os que envolvia os projetos de crescimento espiritual da igreja. Hoje você não está mais indo lá. Quem é o culpado? É Jesus ou é você? Ou é eu? Nós temos a culpa porque nós erramos e não quer reconhecer que erramos. E Jesus está dizendo, lembra-te de onde tu caíste, tá bom? Ao falar isso, Jesus mandou o quê? Eles se arrependerem. Jesus mandou eles se arrependerem, parar a prática do pecado, a prática do erro. Jesus foi bem claro, você tem que parar com isso. E quando Jesus manda a gente se arrepender, é como se a gente pegasse uma direção e mudasse aquela direção. Ou seja, se nosso caminho está indo direto para a prática da prostituição, Jesus está dizendo, não vai mais por este caminho. Troca. Saia enquanto há tempo. Saia, se desvie desse caminho, não vai mais por ele não, porque isso vai matar, isso vai nos matar. Se nós continuarmos frequentando os mesmos ambientes aonde nós estamos praticando o pecado, o erro, nós vamos morrer. Morrendo a parte espiritual, a gente não vai ter direito de viver uma vida eterna ao lado de Cristo. É por isso que, ao olhar aquela situação daquela igreja de Éfeso, ele pede para aquelas pessoas se arrependerem. Ela continuava, a igreja continuava lá, só que em pecado. Não estava mais obedecendo às ordens de Deus. Eles não vivenciavam mais uma vida espiritual bem sadia com Deus. Outro ponto importante, ele diz, praticar as primeiras obras. Ele pede para as pessoas se arrependerem, voltar de novo a amar o Evangelho, amar a Cristo, amar a Deus, amar os projetos, amar aquilo que Jesus pediu para nós amarmos, pediu para nós fazer. Por isso que ele pede, se ele pede para nós voltarmos à primeira prática, devemos primeiro voltar à nossa oração sincera. Ele pede para nosso amor pela palavra, amar os nossos irmãos. Ele pede para a gente evangelizar constante. Ele pede para a gente ter alegria em obedecer. É o que ele está pedindo, para a gente voltar a fazer o que nós fazíamos. Irmão, desculpe, mas eu não volto mais a fazer essas coisas. Eu não gosto daquele líder. Não, eu não gosto daquele líder. Eu não gosto daquele coordenador. Eu não gosto daquele que ali na frente, eu não gosto. E quem disse que você tem que fazer porque gosta deles? Me responde aí, você que está me assistindo aí. Me diz, você faz as coisas porque você gosta de alguém? Você tem que fazer porque você ama a obra de Deus. Pedir perdão para ele, já que você está dizendo que você não gosta dele. Você tem que pedir perdão para ele se reconciliar com ele, com seu irmão. E vem e faz a obra de Deus. Não interessa, a obra não é deles. A obra não é dele, a obra ela é de Deus, ela é de Jesus. Então, meus queridos, vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda. Voltar a fazer novamente, orar com fervor, evangelizar com sabedoria, com poder. Vamos amar o nosso próximo, vamos ler a Bíblia Sagrada com entendimento, vamos fazer nossas visitas que a gente fazíamos, vamos fazer a ação social, vamos ser envolvido nos projetos de Deus, porque paramos.
Jesus está dizendo nitidamente: vocês pararam porque vocês estão em pecado. Se arrepende e volte a fazer as práticas que fazia antes. Quando fazia essas práticas antes, Jesus, ele se agradava, Jesus abençoava a igreja, Jesus prosperava, Jesus fazia crescer, Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus renovava, Jesus revelava, Jesus curava, Jesus fazia obras tremendas no meio daquelas pessoas, usando porque tinha prazer naquela vida daquelas pessoas. Agora, as pessoas se corromperam, se perderam a prática do primeiro amor. Outro ponto importante: removerei do seu lugar o candeeiro. Irmão, candeeiro simboliza a igreja. Ela é uma luz no mundo. Ela continua existindo fisicamente, a igreja continua existindo fisicamente, mas para a presença espiritual de Deus já era. É por isso que ele está pedindo para o povo voltar às primeiras práticas, porque uma igreja sem a presença de Deus é uma igreja morta, é uma igreja falida, é uma igreja que está de caminho em direção, infelizmente, é triste, lamentável, de ladeira abaixo, indo direto para o inferno. Jesus ainda estava na igreja de Éfeso, tanto que ele manda essa carta para eles, avisando: volte, se arrepende, volte às primeiras práticas. Se você fizer isso, eu estarei sempre com vocês, dando graça, sustentando, curando, libertando, dando crescimento, operando. Só que se não se arrepender das práticas do pecado, infelizmente a condenação é certa. É por isso que ele fala: removerei do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, o brilho da presença de Jesus. Irmãos, uma igreja sem Jesus é uma igreja morta, uma igreja que não tem ânimo para orar, uma igreja que não tem ânimo para evangelizar, uma igreja que não tem ânimo para receber cura, receber visão, revelação, ser envolvido, batizada, renovada. Uma igreja dessa está morta sem a presença de Jesus. É que Jesus está dizendo assim: se vocês não se arrependerem, irmão, desculpe a minha franqueza, o que tem de igreja morta, sem presença de Deus, que expulsaram Jesus com os pecados encobertos. Tem muitas por aí que estão com o pecado encoberto, desde o líder até o porteiro, lambregada no pecado, sem enxergar mais nada. Mas está lá, está aberta as portas, tem gente, estão indo, voltando, mas não tem vida, porque expulsaram Jesus. Jesus está dizendo: se você não se arrepender e não voltar às primeiras práticas, eu vou me embora. O brilho de vocês, eu vou apagar o candeeiro, eu vou apagar isso aí de vocês. E vocês vão viver só uma igreja normal, fadada ao fracasso, em direção ao inferno. É por isso que eu quero trazer esta mensagem desse estudo para as nossas vidas hoje. Vamos se lembrar onde a gente pecou, vamos se lembrar onde a gente caiu, vamos se lembrar onde começou o início do afastamento de Deus. Que tem muitas pessoas que já se afastou há muito tempo e ainda fala em nome de Deus, já está afastado há muito tempo. Pessoas que querem insistir, persistir e quer que Deus concorde com seus pecados encobertos. Mas hoje é o tempo, hoje é a hora de você se lembrar aonde iniciou, aonde você caiu, para você se levantar, se arrepender, mudar o percurso de uma nova vida para com Deus. Ele espera isso. Um arrependimento é parar, é deixar. Não é aquele arrependimento que você, eu me arrependi e amanhã está fazendo de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você realmente reconhece que errou e volta a fazer aquilo que é certo. Não vai mais para aquelas práticas novamente, tá bom? Então a recomendação de Jesus para esta igreja é que ela procurasse se lembrar quando começou.
para voltar, se arrepender e voltar a praticar as boas obras, tá bom? Fazendo isso, a igreja sempre terá Jesus no meio dela. Se a igreja viver uma vida santa, consagrada, diante de Deus, Jesus sempre vai estar no meio dela, operando, salvando, libertando e curando. Agora, se ela se envolver com aquilo que é errado, infelizmente, não demora muito, o brilho dela se acaba. Principalmente quando se aceita coisas que não é do agrado de Deus. Pode ser agrado do líder. O líder pode se agradar do que vai receber, do que vai ganhar. Mas desagrada a Jesus. Se desagradando a Jesus, Jesus recomenda: eu vou tirar o brilho de vocês se não se arrepender. Tá bom? A aplicação que estiver assim, diz assim, ó. Primeiro, te lembra de onde caíste, se levante. Segundo, o melhor é se arrepender. Terceiro, voltar a praticar a verdadeira palavra de Deus. Outro ponto, volta às práticas das primeiras obras. E o quinto, encerrando a aplicação, o erro tem consequências. Irmão, já está há 15 anos que eu traio a minha esposa. Rapaz, há 15 anos que eu me aposto de coisas não lícitas, que não é minha, mas até hoje nunca aconteceu nada. Agora observe o que Jesus falou aqui nessa carta, né? Eu sei que vocês pararam de fazer as primeiras. Se ele falou isso é porque ele acompanha, ele vê e ele sabe. E ele espera que você, ele está te esperando que você se arrependa e volte a fazer aquilo que é certo. Porque se você continuar dessa maneira, achando que está tudo uma maravilha, tudo bom, o futuro, infelizmente, não vai ser bom para você, não. Tá bom? Espero que vocês gostem desse estudo, que Deus abençoe a todos. Não deixe de deixar um likezinho aí, deixe de compartilhar, se inscrever no canal e que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Paz.